Você está ouvindo o DeskCast, o programa de empreendedorismo do Desk Coworking. Sejam muito bem-vindos. Vamos começar mais um DeskCast, o podcast do Desk Coworking. E hoje eu vou conversar com Luísa Pena, empreendedora, biomédica com foco em estética. Seja bem-vindo, bem-vinda, né Luísa? Obrigada. Falando bem-vindo, tanto de homem, graças a Deus que veio uma mulher aqui para a gente bater um papo de uma área tão legal que a gente tem um crescimento grande nessa área de saúde, né, com esse foco na estética, né? Isso aí. Me conta um pouquinho da Luísa e como que você se tornou biomédica nessa área. Bem, então, primeiro, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui, né? Ainda como uma mulher representando essa área do empreendedorismo. A Luísa hoje, ela é bem definida, assim, por ser empreendedora. E eu falo que a estética veio para conseguir suprir isso dentro de mim, porque a estética é uma área muito dinâmica. Eu sou formada em biomedicina e quando eu me formei, existiam ali algumas habilitações, mas nenhuma ainda voltada para dentro da área da estética. Logo que eu me formei, a estética surgiu e ela já surgiu na minha vida, porque eu já vim empreendendo da forma que eu ainda falo hoje com os meus alunos de graduação, como pessoal, né? Então, como pessoa ali dentro da graduação, a gente empreende mostrando para os professores, para os colegas, para as oportunidades que a gente tem, como que a gente pode trabalhar, o que a gente pode fazer, quais são nossos pontos fortes. E eu sempre tive um ponto forte de comunicação, de realmente querer me envolver e participar de tudo. E isso me trouxe a estética, o convite de uma professora que falou: Luísa, vai fazer estética porque a gente quer te ter dentro da faculdade. E eu fui por esse motivo, tô lá então desde então, e fui traçando também meu caminho meio paralelo ali à faculdade. Fui trabalhar como acho que todo mundo começa, né? Uma carteira assinada, o que durou 3 meses. E eu falei, isso é muito Só engessado para mim, isso é muito engessado para mim. Eu queria trazer mais a minha forma de pensar, os meus horários. E aí comecei bem nova, assim. Então, eu tinha 22 anos. Deixa eu fazer meus atendimentos, deixa eu abrir um consultório. Desse consultório virou uma clínica, que aí tinha uma loja. Aí fechei tudo. E aí, reconstruí tudo depois de um tempo. Isso tudo em paralelo, lecionando? Isso tudo em paralelo. E a faculdade sempre teve ali comigo, mas eu ia levando esse outro lado junto. Eu sou uma pessoa que faz muitas coisas ao mesmo tempo. Eu sou uma pessoa de muita ideia. Dá conta? Dou conta. Hoje, graças a Deus, a gente tem um time, né? Pra poder ajudar a gente aí. Somos 13 pessoas, então a gente vai dando uma dividida aí. Então, aí você já foi lá na sua equipe já pronta, né? Mas assim, e lá nesse início, quando a gente busca acertar o time, né? Uma pessoa para encaixar nessa área, assim, uma área que envolve muita responsabilidade, né? Ou seja, uma área que... Saúde, né? Como um todo, assim, ou seja, tem que estar muito atento, ouvir o outro lado, principalmente na sua área que está ligado, desculpa se eu estou falando bobagem, com vaidade, né? Ou seja, não pode dar nada de errado. Mas essa montagem desse time para essa área, como é que foram esses desafios aí? Porque é parte do empreendedor, né? Nós temos que achar as pessoas. Né? E é uma coisa que eu falo que ensinar me ajudou muito, porque quando a gente é professor, você quer que a pessoa replique exatamente o que você faz. E se você começa a ter só pessoas que replicam o que você faz, você só tem mais pessoas de você mesmo. Sim. E construir um time, você não precisa de alguém que tem uma mesma habilidade que a sua. Você precisa de alguém que vai ter um pensamento crítico, que vai conseguir somar, que vai conseguir contribuir e precisa confiar. Então, eu acho que tem 2 desafios principais, assim. Você conseguir passar o que é fundamental, pegar pessoas que têm a mesma linha de raciocínio que a sua, principalmente quando a gente pensa em parte técnica, em parte de executar procedimentos. Então, achar essas pessoas, confiar e aceitar que nem sempre só o seu jeito é o único jeito que dá certo. Existem outros jeitos que vão dar certo e às vezes existem atalhos que você nem pensou ou uma habilidade que você não tem e a gente precisa abaixar e falar, cara, pode ser que assim essa pessoa tem razão e hoje a gente consegue trabalhar numa dinâmica muito legal assim dentro da clínica. Por exemplo, eu gosto muito dessa área de o botox, o preenchimento, a harmonização facial e a gente já tem pessoas no time que gostam de cuidado de pele, outras que gostam de capilar.
E aí, quando chega alguma coisa e eu falo, isso não é o que eu sou melhor, passo. Você delega. E aí, tem hora que chega. E aí, a gente discute. E aí, vai crescendo todo mundo junto. É interessante isso, porque eu gosto de dizer que o que você disse foi brilhante, porque não quero um outro Paul, né? Não quero uma outra Luísa. A gente pode, inclusive, explorar as habilidades que nós não temos. Sim. Então, eu digo o seguinte, que a gente tenta buscar nessas pessoas o que elas têm de melhor. Qual habilidade melhor para ela poder me ajudar. E assim, eu falo aqui de carteirinha, né? O Desk, assim como o Coworking, né? Ou seja, hoje nós já estamos com 3 unidades. A gente conseguiu esse crescimento, um crescimento orgânico, basicamente porque eu deixei de fazer uma série de atividades que só eu fazia e comecei a delegar, e uma palavra importante que você citou, confiança, né? A gente precisa ter confiança e, obviamente, também oferecer essa estrutura para que a pessoa consiga te entregar o que você espera, né? Mas, ô Luiz, aí, nisso tudo, você citou uma parte aí que é o seguinte, você buscou as pessoas para áreas específicas, então no Botox, no preenchimento facial. E lá na retaguarda, como é que foi isso? Essa empresa, né, dá dinheiro, tem que mandar boleto, emitir nota. Como é que foi isso? Teve essa mesma... Porque você, por ser da área, ser biomédica, eu acho que para você conseguir pensar uma pessoa ali, um profissional que esteja mais, que tenha fit mais com a sua área, eu acho que seria mais fácil, hipoteticamente. Mas essa pessoa do administrativo, como é que você fez isso também? Isso foi uma coisa que demorou muito a acontecer. Mais tempo do que o outro profissional. Mais tempo do que o outro, Porque a gente fica tentando deixar tudo ali dentro, né, das nossas mãos, assim, né? Que a gente acha que a gente vai dar conta de tudo e a gente não conhece tudo que precisa ser feito. Quando a gente se forma em outras áreas, mas especificamente eu acho na área da saúde, a gente tem uma habilidade que é de cuidar do outro, de ter esse outro tipo de atenção. A gente não tem controle financeiro, marketing, estoque, nada disso acontece. Não vê isso na faculdade? Não nada, tem né? nada, Mas a gente precisa, primeiro, conhecer o que é preciso fazer e depois ir desenvolvendo essas habilidades, né? Então, o primeiro momento, eu tentei fazer tudo. E por muito tempo eu tentei fazer tudo. E aí você procura um curso que vai te ensinar alguma coisa, um sistema que vai te ajudar, até que você olha e fala, cara, não tem como, não tem jeito de eu dar conta disso tudo aqui. Porque eu costumo falar com os meus alunos assim, quando a gente começa, a gente tem mais tempo do que dinheiro. Então, a gente precisa pegar ali o nosso tempo e realmente fazer todos os processos. A gente que vai ser a secretária, a gente que vai limpar a clínica, porque você tem tempo. Você começa a atender, você vai começando a ter mais dinheiro do que tempo. E não mais dinheiro pessoal, mas a empresa vai tendo mais dinheiro. Você vai capitalizando. E aí você vai precisando conseguir o tempo, comprar o tempo de outras pessoas. E aí você vai comprando o tempo de outras pessoas para elas poderem trabalhar. E aí que é a hora que você fala, agora dá para eu poder, então, ter uma pessoa que tem uma habilidade comercial melhor do que a minha. É claro que a gente sempre vai precisar, principalmente quando a gente pega empresas que são personificadas, por exemplo, Luiza Pena é uma empresa personificada na Luiza. Tá. O time precisa ter a mesma conversa. Agora há pouco mesmo, meu financeiro me mandou assim, respondi essa pessoa desse jeito. Tá certo. O certo tá alinhado com o que a empresa Luiza procedimento, né? Um padrão, né? Então precisa ter isso. E aí você vai trazendo essas pessoas que estão ali no mesmo clima, que entenderam o que a empresa é. Mas eu demorei muito a fazer isso. E eu acho que foi quando eu fiz isso, quando eu comecei a ter mais funcionários, que eu realmente falei assim, nossa, vai me doer, mas eu vou pagar um financeiro que virou uma empresa. E aí o negócio deslancha, porque aí começa a funcionar. Você para de perder dinheiro e começa a ganhar dinheiro, Sim, né? Sim, exatamente. Até inclusive em questão fiscal, né? Sim. Um imposto que deixou de pagar e por aí vai. Mas você chegou a pegar um pouco a era não digital, digamos assim? Peguei. Quando eu comecei, a gente não... O que tinha, às vezes, era um pouco ali de Facebook, site. Aí a gente gastava aquele dinheirão de site, porque eu coloco como era digital. Quando a gente entrou em Instagram, assim, por exemplo, Sim. que aí veio tráfego pago. Então, bem antes disso, a gente fazia, mas a gente não fazia como é feito hoje, né? Eu até falo, a gente acha que hoje o Instagram, ele é o principal lugar. E, na verdade, não é. Não tá tudo ali. Não é o principal lugar.
Não tem como. A gente precisa ter a estrutura, e eu falo para as meninas assim, tudo que a gente tem aqui dentro, a gente precisa amplificar. O Instagram amplifica, e não o contrário. O Instagram não mostra para construir o de dentro. O Instagram pega o de dentro e mostra para todo mundo que tá fora. Perfeito. E aí, na hora que a gente tá mostrando para todo mundo o que a gente realmente é, o que a gente já tem de resultado, o que a gente já tem de estrutura, essas pessoas vão se conectando e aí elas começam a vir. Porque se ela vem por uma coisa que a gente vendeu e não entrega, ela não fica. E aí cai dentro do principal problema que as pessoas me relatam hoje dentro da área da estética. Captação de paciente. Como captar? E eu falo, às vezes a gente não precisa ficar sempre buscando um novo paciente, mas trabalhar melhor aquele que já deu a confiança de estar ali, que já foi, e aí você fala, não, calma, agora eu tenho um paciente, deixa eu cuidar dele. Sim. Então, e outra coisa, principalmente nessa questão de saúde, eu vou falar isso por mim, né? Quando a gente precisa de ir num médico, a gente busca uma referência. A gente busca uma indicação. E a gente conversa a questão do marketing digital e agora, você sabe que o custo de aquisição dessa indicação ela é muito mais barata, né? Por isso que eu te fiz essa pergunta, porque essa questão antes, ou seja, tem um site que era meramente institucional, eu não sei agora, de repente você pode me falar isso com mais propriedade, mas a própria legislação, às vezes, não permitia você vender determinado procedimento. Isso existe ainda hoje, né? Existe, não pode. Você não pode, né? Então, assim, o que você tem que trabalhar? Um cliente satisfeito, para você ter, né, um índice de satisfação legal, para ele poder te indicar. E outras pessoas que a gente já entrevistou aqui, eu falo, gente, engraçado, o Instagram, né? É uma força, né? Ele é muito forte, mas não para todas as áreas, né? Assim, para algumas áreas é essencial, né? Inclusive para geração de negócio, lead, conversão e por aí vai. Mas para outros, o pessoal fica bravo comigo, fala isso, é um mal necessário. Você tem que estar ali. Precisa te achar. Você precisa te achar. Né? Talvez na hora que fala, quem que é a Luísa? Cadê o Instagram? Então é isso aí, é dar uma olhada ali no que é. Mas aí eu faço a pergunta, você tem alguma estratégia que você usa o Instagram? Por exemplo, X% é venda, tanto por cento por exemplo, mostrando um procedimento, mostrando ali como que funciona, um ao vivo, eu não sei. A gente já passou por várias fases, assim, sabe, do Instagram. Eu tenho vários projetos. Estratégias. E aí, dentro desses projetos, acabam existindo várias Luísas. Então, tem a Luísa que atende, tem a Luísa que dá aula, tem a Luísa que tem um lifestyle, que é uma coisa que ainda vende, que é a real Luísa ali de tudo, né? A Luísa, ela engloba tudo que ela faz, mas existe uma pessoa, por mais que exista uma personificação da marca, existe uma pessoa. Existe a comunidade online, então já existiram vários momentos e a gente está até numa transição disso agora. A gente está apoiando as outras empresas com o Instagram da Luísa, assim, sabe? Então, já fiz muita divulgação de curso pelo Instagram, muita divulgação de procedimento pelo Instagram. E a gente entendeu que, na verdade, o que a gente tem que trazer hoje é essa força da Luísa. A Luísa tem podcast, a Luísa vai em podcast, ela empreende, ela dá aula, ela atende, ela faz comunidade. Então, são várias coisas que acontecem ao mesmo tempo. E a comunicação ficava muito bagunçada. Então, hoje a gente está fazendo essa migração, mas eu acho que o principal é a gente entender do que a gente tem que falar. E aí, dentro disso tudo, existe um universo, que é o universo da saúde, que é o universo da estética, a forma com que eu enxergo estética, beleza, saúde e empreendedorismo. E tá tudo um pouco interligado. E aí, hoje, a minha estratégia é sempre falar sobre isso. Falar sobre a visão da Luísa dentro dessas coisas. Como que eu lido com isso, como que é o meu dia a dia, vai quase que para um lado de um lifestyle. Sim. Quando a gente pegar a clínica em si, a clínica hoje ela também vende o lifestyle da clínica. Ela não vende mais Botox, eu falo que esse é um dos principais erros do profissional da área da estética. Botox para linhas de expressão e arqueia a sobrancelha. Cara, ninguém quer saber isso. Sabe o que a pessoa quer? Você vai na festa do seu filho, vai tirar uma foto e vai estar com cara de mais feliz. Nossa, você vai num lugar e vai se sentir mais cuidado. Tem um momento único pra você. Quando a gente é muito especialista de uma área, a gente acha aquilo tão legal que a gente acha que todo mundo acha legal. Falar, toxina botulínica é por unidades. Meu paciente tá nem aí pra isso.
Ele tá querendo saber que ele vai chegar, ele tem um café, que tem um estacionamento na porta, que ele vai ganhar uma massagem na hora do Botox, que ele vai... É sentimento, é diferente. É a experiência com sentimento. Agora, esse negócio de ganhar uma massagem do Botox é antes ou depois? Porque eu ouvi falar que dói, né? Ou não dói? Não dói, é mentira. É pra quem não toma injeção, hein, Paulo? Não, mas a injeção a gente chora, o Botox a gente não chora. É muito bom. Sei lá. Mas me conta uma coisa, aí você hoje, você citou uma série de coisas, vamos dar um recorte em cada coisa. Eu tô te olhando, tô espantado com um tanto de coisa que você faz, que você tá arrumando tempo. Tô achando que você tá comprando muito bem Tô comprando vários tempos por aí. Vários tempos. Me fala, como é que funcionam as aulas gratuitas? Tá, é até legal que a gente já tá dentro desse conceito de marketing. Veio de um estudo de marketing. Na verdade, eu dou aula porque eu amo dar aula e eu adoro ensinar, e eu falo que o meu objetivo na vida, assim, aquilo que me preenche é elevar as pessoas. Eu costumo chamar de acender de luz mesmo, sabe? Mostrar pra pessoa tudo aquilo que ela é capaz de fazer. Isso. Então, quando chega, principalmente alguém que fala assim, nossa, mas eu tenho muito medo, vira desafio, você vai perder esse medo. Você vai ver agora que eu vou te ensinar e a gente vai melhorar. Ou um paciente que fala assim, eu fui pra praia e não tive coragem de ficar de biquíni com meu filho porque eu tava com vergonha. Eu falo, não, a gente vai mudar isso. Porque você é mais que isso. Entendi, mas são parênteses, esses são os alunos da faculdade, ou não? Da faculdade ou de qualquer lugar que chega. Tá, o seu objetivo é o mesmo, independente. Independente. E aí, o Instagram vem me trazendo sempre essas pessoas, elas acabam sintonizando muito comigo. E aí começou, dentro dessa área, eu falei, cara, eu quero falar pra mais gente. Nem todo mundo, hoje em dia a gente tem curso que custa de 6 a 20 mil reais. Não é todo mundo que consegue fazer isso, mas essas pessoas também têm que começar. Eu preciso rentabilizar isso, porque é o que eu trabalho, né? Claro. Senão é insustentável, eu vou parar de fazer isso depois de um tempo. Mas eu preciso mostrar para as pessoas que a gente tem um pensamento diferente, que eu ensino de uma forma diferente, que eu gosto realmente de trazer isso para as pessoas. E aí a gente começou as aulas gratuitas como uma fonte de tráfego. E eu falo que isso foi um grande clique para mim, porque a gente pensa em tráfego como tráfego pago. Sim, sim. E fonte de tráfego é tudo que vai te trazer, que vai trazer pessoas para poder te conhecer, e você vai, né, ter mais conexões ali. E aí a aula gratuita foi isso. Eu falei, eu tenho tanta confiança de que eu consigo ensinar de um jeito legal e que as pessoas vão conseguir saírem transformadas disso, que eu vou fazer toda terça-feira às 20 horas uma aula gratuita no YouTube. E aí começamos, toda terça às 20 uma aula gratuita, E isso foi se tornando muito maior. A gente até terminou a nossa primeira temporada, agora tá reestruturando tudo. Sério? Olha que legal. Porque começou a ser uma coisa muito grande da gente receber pessoas falando assim, nossa, eu tava com medo e agora eu não tenho medo mais. Aprendi nessa aula mais do que tudo. Ou pessoas assim, tava no medo de uma transição de carreira e agora eu tô com vontade de fazer. E aí veio daí. Existem produtos a serem comprados e que vão ser mais específicos? Existem. Sim. Só que a intenção deixa eu mostrar para as pessoas como eu posso ensinar isso para elas. Então, se vocês quiserem, olha, é assim que funciona. E aí, se você não tiver no seu momento, ok, um dia ela vai estar. E é isso que eu vejo. Quando chega um momento, as pessoas falam, tem a Luísa. Entendi. Então eu vou lá. Ou seja, você deixou ali uma marquinha ali para a pessoa lembrar. Mas nós vamos falar só no final. Aonde você dá o endereço tudo direitinho, a gente vai segurar a audiência. Combinado. Né? Assim, todo mundo faz isso, por que nós vamos fazer? Né? Mas assim, essa aula ela é totalmente, como é que eu digo? Teórica. Tá? Mas você dá os passo a passo do empreendedorismo como um todo, do seu passo a passo, da sua trajetória, ou você foca... Obviamente, tem o foco lá na estética. Mas assim, para chegar onde você chegou, já que você quer... Porque eu imagino o seguinte, a pessoa que acompanha a Luísa e que vai no Instagram, que segue, tem essa vontade de fazer esse curso, ela te espelha, né? Sim. Ou seja, aí talvez ela também... Assim, todo mundo, eu gosto de brincar o seguinte, todo mundo quer subir no pódio, né? Mas ninguém quer correr a corrida. Né? Então, assim, essa pessoa, se você vai ensinar
os caminhos do empreendedorismo, você vai focar direto na prática da biomedicina? Na verdade, a gente faz os dois. A gente criou... a aula gratuita, ela acontece dentro de um canal que chama Estética Além do Convencional. E de onde surgiu? Por que desse nome? O Estética Além do Convencional, ele vem de dois lados. Tanto de pensar na estética além dos procedimentos estéticos, porque a gente achava que era só realizar, né? Só a gente ter uma boa habilidade técnica que era sucesso, e a gente já viu que não é isso. E de pensar os procedimentos estéticos de uma forma não convencional. O que é uma forma convencional? Hoje as pessoas acham que se elas decorarem pontos de botox ou pontos de preenchimento, a gente vai ter um resultado legal, e não é assim que acontece. Ou seja, como se fosse o mesmo procedimento para todas as pessoas? Para todas as pessoas. E não é assim que acontece, né? O sucesso, ele tá em conseguir entender as diferenças, as particularidades e conseguir usar o seu raciocínio clínico para entregar um resultado. E aí determinar qual que é o procedimento. Então, a gente trabalha essas duas coisas dentro das aulas. Então, entra empreendedorismo e entra procedimentos. E aí, quando a gente fala de empreendedorismo, a gente vem falar assim, e é sempre desde o início, quais são os controles financeiros que você precisa fazer? Parece ser tudo igual. Fluxo de caixa, entrou, saiu, nananã. Então, disso tudo, assim, sabe? Como faz? Qual que é a importância? E aí entram casos de como que eu já errei dentro disso, né? Então, mas ele é mais uma... Faz isso aqui que vai funcionar. Entendi. Aí daí nasceu a comunidade. Daí nasceu a comunidade. A comunidade, inclusive, ontem fez 1 ano. É mesmo? Fez parabéns. 1 ano, obrigada. 1 ano já. Comunidade Estética Além do Convencional. De onde veio a comunidade? Eu falava assim, gente, é muito legal. Hoje o mundo, ele tá indo muito pro online, né? E a gente precisa estar dentro dele e entender a melhor forma de estar dentro dele. E aí eu começava a olhar, falava, gente, eu acabei de fazer um congresso e quero falar desse procedimento, eu quero mostrar, eu quero trazer novidades, eu quero trazer atualizações. E só que o meu aluno, ele teve aula comigo, sei lá, na semana passada. E eu falava, não, eu queria um lugar que dá pra atualizar o tempo inteiro, que dá pra chegar e falar, gente, vocês não sabem o que eu acabei de descobrir, uma técnica nova, um resultado novo, e que as pessoas se ajudem lá dentro. E aí veio a comunidade, para poder suprir isso, para poder ser esse ambiente onde a gente faz atualizações, na verdade agora todo mês a gente tem um curso novo dentro da comunidade, e semanalmente temas mais curtos, e o canal do Telegram. Então, entendi. A gente mantém isso tudo lá dentro. E a comunidade é feita para os biomédicos? Para os profissionais da área da saúde. Hoje a gente tem várias classes que podem atuar. E aí, para quem é dessa área da estética. Entendi, da área da estética, isso. Ou seja, participa dessa comunidade. Isso aí. E recebe todos esses benefícios aí. Isso. E a comunidade, ela é paga? Ela é paga. Ela é uma anuidade, então ele paga para estar participando dessa comunidade por 1 ano. Então, para assistir tudo que já passou, sim, tudo que vai vir tem e ter esse apoio. Tem um conteúdo vitalício ali que ele consegue caminhar. E é engraçado, né? Porque estou entendendo que você fez essa questão do curso gratuito como se fosse um funil, né? Né? Isso aí. E o pessoal tem... Sim, você vê que muita gente... A pessoa que deu sucesso lá, você fica sabendo. Mas a pessoa que vai ficando pelo caminho, sabe? Eu sempre falo uma pergunta que eu faço, porque a pessoa começa a empolgada. Eu falo, nós somos ótimos iniciadores e péssimos terminadores, né? Essa pessoa que fica pelo caminho, você já buscou um recurso para ajudar, perguntar, chegar mais próximo dele. Eu fico com medo da sua caixinha de perguntas do Instagram. Isso aí deve ser uma coisa de doido. Eu falo, né, que o pessoal gosta do direct. O pessoal gosta, porque eu respondo muito direct. Responde muito. Então, falo, gente, manda na caixinha que é mais fácil de achar. Sim, você segmenta, né? Mas assim, você já conseguiu resgatar alguma pessoa que ficou assim, poxa, não sei se eu vou, se fico. Acho que acontece isso muito, né? Assim, as dores do empreendedorismo, independente da área, eu consigo identificar assim, elas são praticamente as mesmas. Mas as pessoas não tomam atitude de mudança. Né? Ou seja, continuam misturando dinheiro de pessoa física com pessoa jurídica, né? Os procedimentos, deixa para amanhã, vira um problema que é imenso amanhã, enfim. Mas eu também sou muito preocupado com aquela pessoa que fica ali, sabe? Ou seja,
precisa de um apoio maior. Ela tem, como eu vou dizer, mais dificuldade de se virar sozinha, né? Tem algum caso que você, algum aluno falou, esse que eu preciso puxar mais pela mão, né? Tem. É até engraçado que eu estudo, eu faço um mestrado e o meu tema é sobre segurança, sobre autoconfiança e como que isso leva para segurança. Então, metodologias de ensino, justamente por isso, porque eu ia percebendo assim, tem aluno que ele faz 4, 5, 6 cursos do mesmo tema e ele não vai para frente, né? E ele não consegue se desenvolver porque ele tem medo. Aí ele chega e fala, eu não pratiquei o suficiente, ou eu não consegui. E ele tem medo. E dentro do empreendedorismo tem o mesmo lado. Eu, inclusive, essa semana ainda tem uma vindo para poder conversar comigo, que eu vou puxar a orelha dela para falar isso. Falar, cara, você já é boa, você tá travada por um medo, ela tá com medo de contratar uma secretária. E você tem que ir pra frente, que é o sabe? básico, né? Mas tenho medo. Medo de quê? Então, geralmente, quando volta, eu falo assim, dá nome pro medo. Seu medo, ele precisa ter nome. Medo de não conseguir pagar a secretária, porque... Então, vamos organizar, né, isso. E eu sempre falo assim, então, descobre qual habilidade você não tem que você precisa ter para você ir pro próximo passo. Porque a gente fica, às vezes, querendo se encher de curso e a gente precisa, às vezes, só de uma habilidade. Você precisa ir atrás dessa habilidade naquele momento. E depois vai vir outra e outra. E aí, você vai crescendo. Mas eu sempre espero vir o primeiro passo do aluno. Por exemplo, a gente tem, agora todo mundo vai saber, né? Mas a gente tem um projeto que a gente geralmente tem uma vaga social nos nossos cursos. Que coisa legal. E essa vaga social nunca foi divulgada, tá? Isso não é uma coisa, não adianta me mandar, eu quero ser da vaga social. Isso não é uma coisa que é divulgada. Isso vem de um aluno que procura, ele quer muito fazer, mas ele tá tentando de todas as formas e ele não consegue. Ou que alguém me indicou, você chega e fala assim, Luísa, nossa, tem a fulana que quer ir, mas não tem jeito. Ou às vezes chega o pai tentando, como que eu faço para ela poder participar? E se eu dividir, aí a gente convida essas pessoas para poderem participar disso. Então, eu acho que a gente hoje espera mais o movimento primeiro da pessoa. Sim. De pedir ajuda, porque senão acaba ficando muito pesado achar que todo mundo vai ter que ir pra frente, que a gente tem uma fórmula que todo mundo vai aplicar. Porque as pessoas não aplicam. Principalmente se a iniciativa for dela mesma, né? E é complicado, né? Porque você vai trabalhar numa área que a pessoa, às vezes, é cheia de insegurança. Então, você vai trabalhar na saúde, tem dificuldade de relacionamento com outras pessoas, né? Eu acho que isso aí pode ser um impactante, mas assim, a gente como empreendedor, eu falo isso muito, né? A gente tem que conseguir encontrar caminhos de ajudar essas pessoas, mas tudo chega num limite da pessoa também querer ser ajudada, não é isso? Exatamente. Mas assim, vou voltar num ponto aqui, que eu até fiz a anotação aqui, Luísa, é o seguinte, não é só Botox, né? Quais são, assim, obviamente, eu imagino que sejam muitos, né? Mas hoje, quais são hoje digamos, os melhores produtos, os melhores serviços, né? Se você me fizesse pergunta 2 anos atrás, o mundo ia estar resumido a preenchimento. Todo mundo queria fazer preenchimento. Facial. Facial. Hoje tem de tudo, né? De tudo. Facial, corporal, íntimo, capilar. Hoje o universo ele é muito grande dentro disso. Mas seria preenchimento. A tendência de mercado hoje é a naturalização, até pelas gerações que estão vindo, né? É uma tendência de mercado trazer tudo para o mais natural. Pensando hoje em procedimentos, o grande boom que a gente tem são chamados bioestimuladores, que são produtos que estimulam a produção de colágeno. Então, para a gente manter como a gente era há anos atrás. Então, não é mais transformar, é prevenir e manter. Ou seja, esse seria o naturalizar. Isso, é um naturalizar. Ou seja, é você parecer mais com o que você é mesmo. Assim, Mas assim, eu quero parecer daqui a 10 anos com o que eu fui há 10 atrás. Tipo um rejuvenescimento presente. Isso aí, manter. Então assim, eu não quero ser diferente. Eu quero ser eu, mas eu não quero mudar nos sinais do envelhecimento. E aí, né, não é tudo bioestimulador, mas é a principal procura. Mas é manter
a bochechinha no lugar, o lábio não afinar, a pele continuar firme. A papada. A papada, exatamente. E aí existem diversos fatores, que é o que a gente fala. Se a gente caiu ali dentro de uma estética convencional, por exemplo, a papada, vão te falar assim, é bioestimulador e lipo de papada. E, na verdade, pode ser queixo, pode ser mandíbula. Existem vários fatores. E a gente precisa também. Entender. E a gente precisa entender, assim, o que está causando essa queixa, pra gente pensar quais são, né, as ferramentas que eu tenho para poder trabalhar naquilo. E mostrar isso pro paciente. Que na hora que a gente volta lá naquele marketing do faça Botox, o paciente vai chegar falando assim, quero fazer Botox. E não é isso que o paciente tem que falar. O paciente tem que falar assim, nossa, tá vendo aqui, ó, tá me incomodando essa ruga. E aí você vai diagnosticar o que tem que ser, e indicar o que tem que ser, e criar uma relação de confiança com ele. Aí você vai chegar para ele, olha, isso aí não é Botox, isso é procedimento X. Ele, existe. Isso. Porque... Então, o paciente traz a queixa, a gente traz o diagnóstico e a ferramenta, né? E aí a gente entra em comum acordo, porque isso precisa ser em comum acordo, porque você precisa entender qual é a contribuição, o paciente tem que saber o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, se financeiramente ele está disposto a passar por isso, qual vai ser a manutenção, qual o resultado esperado, o número de sessões. Então, isso é uma conversa te apresento a queixa, eu te apresento o diagnóstico e a solução, e a gente vai chegar junto ali num meio termo. É um tratamento. É um tratamento. É um tratamento. E me conta uma coisa, o índice de... Assim, eu fico pensando o seguinte, né? Do meu lado aqui de consumidor, tô com a ruga, enfim. A gente cria uma expectativa. Como é que é esse alinhamento com a realidade? Nessa hora ali. A pessoa sai satisfeita, ela consegue ver se, olha, eu vou ficar assim, existe uma... Não, era o que todo mundo queria, não né? Não é uma inteligência artificial que fala, você vai ficar assim. Hoje existem programas que conseguem simular como ficaria. É uma possibilidade. Eu não gosto, porque não é tão real, assim. Não é uma coisa que realmente vai ficar daquele jeito, sabe? Então, vai gerar uma expectativa no cliente, no paciente. Então, a gente vai fazer esse alinhamento de expectativa do que pode chegar, de onde pode chegar, com quais ferramentas, com quanto tempo, qual caminho. Então, isso tudo precisa ir de uma forma, de uma conversa longa mesmo. Entendi. Sabe? O que você vai sentir é uma coisa importante. Sentir dor? Sentir, não, até Olha de aí, dor. preocupado com dor. Até de Qual que é a sua tolerância à dor? De 0 a 100, né? Mas assim, o que você vai sentir depois? Muita gente que faz Botox a primeira vez fala que sente um peso. Fala assim, nossa, tô sentindo que tá pesado minha testa. Isso daí é uma sensação, porque você não tá mexendo, né? Então, assim, como que vai ser isso? Quanto tempo? Fica roxo, não fica roxo? Isso tudo é conversado. E é uma coisa, a gente já tá muito dentro do procedimento aqui já, né, Luísa? Fugimos um pouquinho do empreendedorismo, mas é curiosidade que ele tá ouvindo a gente aí, certamente. Você não vai fazer aquela pergunta. Mas, assim, é uma coisa que eu vou precisar sempre estar fazendo, ou tem um prazo. Obviamente, a gente vai... como é que fala? Os sinais da vida vão aparecendo, né? E a gente vai sempre tentando, digamos assim, ludibriá-lo, né? Ou seja, eu preciso sempre estar fazendo esse tratamento. Precisa. Se a gente pensar assim, eu gosto de dar para o meu paciente a ideia de, olha, principalmente quando a gente pensa, sei lá, um bioestimulador, um procedimento que não fica ali. Porque nenhum procedimento, tirando o fio que a gente traciona e tá levantando, né? Ou o Botox que tá ali parando o músculo mesmo, todos é como se a gente desse alguns passos para trás. E aí, o que eu voltei de passo para trás, eu não vou voltar para frente, sabe? Eu rejuvenesci aquele tempo, aquela pele, aquele tecido naquele tempo. Isso não vai, passou, vai cair ou volta tudo, não. Só que a gente continua envelhecendo. E o envelhecimento, ele não é uma coisa que é tão linear assim. A gente tem fases, tem picos. Fica aí dormindo mal uma semana e se olha no espelho. Sim. Vai ter mancha, a pele vai estar flácida. Isso tudo vai alterar. Tem gente que já ficou com cabeça totalmente branca em um mês, por estar passando por um estresse muito grande. Então, isso daí é uma coisa que a gente anda para trás, mas se você começar a correr depois, você vai ver isso por pouco tempo. E a gente tá envelhecendo, graças a Deus, né? Isso é importante, então, né? É uma com coisa saúde. Que... a gente vai estar sempre tendo que manter. Depende de aonde você quer chegar. Entendi.
Aí, Luísa, saindo um pouco da parte bem focal aí, né? A gente está falando um pouquinho de empreendedorismo. Você tem aí também, dentro de todas essas, vamos dizer assim, desse arcabouço de soluções e soluções, recursos para os seus clientes, pacientes. Como é que é tratado hoje? É cliente ou paciente? Ele é paciente. Ele é paciente. A gente ainda coloca como paciente. Apesar de que, quando a gente pensa... Porque o paciente, ele acaba até o próprio nome, né? É para não tratar ele como lead, né? É como se a gente... o serviço, ele precisasse da gente. E, na verdade, na estética, acaba que a gente que está ali cuidando dele, né? É um acolhimento. Né? É um pouco trocado ali. Ele acaba sendo um cliente porque é um serviço que não é um serviço que ele precisa, né? Não é um serviço essencial. É um serviço opcional. Entendi. Então, nessa linha, aí você tem também como é que você chama lá? Do paciente modelo. Isso aí, né? Isso aí. Me explica um pouquinho como é que funciona esse paciente modelo. Eu posso chegar lá e querer ser um paciente modelo? Pode. O paciente modelo, ele surge quando de uma demanda de quando a gente tem curso, existem alunos que precisam treinar. E quando esses alunos precisam treinar, a gente precisa preparar eles até uma fase onde esse treinamento sai do teórico, do prático assistido em simuladores, né? Então, a gente tem simulação em boneco de silicone, a gente faz até em cadáver fresco, tem alguns simuladores, e ele precisa ir para a vida real. Tá. E aí é a hora que entra o meu paciente modelo. Paciente modelo, hoje, na clínica, a gente trata ele como um paciente normal. Ele tem todos os mesmos benefícios de um paciente que é atendido pela clínica. Diferencial. Ele tem, na hora que eu pego, falando bem de uma forma de bastante gestão, ao invés de eu ter uma pessoa atendendo, eu tenho ali 8 pessoas atendendo, no mesmo horário. O meu custo, ele cai. Né? Então, eu tenho um custo muito menor, porque eu tenho meu espaço dividido para 8, eu tenho esses alunos pagando para estar usando aquele espaço, o que já reduz, então eu consigo cobrar muito menos. Até porque eles sabem que eles estão sendo, né, de um aluno que está em treinamento e que o resultado não é tão garantido quanto do profissional da clínica. Entendi. Que posso demorar mais, que pode não ficar tão simétrico, que pode precisar de uma revisão. E aí eu consigo colocar para ele o custo, a gente falava antes material, mas não é um custo de material, é um custo operacional. Por quê? Porque custo de material fica parecendo que se ele for ali comprar aquele preenchedor, ele vai pagar aquele valor. E não é. Eu vou precisar emitir uma nota, eu vou ter que passar na minha máquina de cartão, eu vou ter que pagar a minha secretária, né? Então ele paga um custo operacional, que é cerca de 50% do custo da clínica. Por todos esses outros motivos. E aí ele consegue realizar o seu procedimento por um preço mais baixo, com o nosso aluno, sob supervisão da nossa equipe. Entendi. E aí é o mesmo produto. E como que tá? Você tem visto que tem procura? Muita. Acontece muito, né? Muito. A gente consegue atender aí, a gente faz uma média, nossa, de uns... é muita gente. É muita gente. Depende, por exemplo, o curso passado, do final de semana passado, que era um dia, a gente teve ali cerca de 30 pacientes modelos. É uma coisa que gira bastante. Que legal. Agora, aquela pergunta que eu preciso te fazer, né? Se der certo, tudo bem. E se der errado? Se der errado? Se der errado, que eu digo assim, eu sei que não vai ficar, né, totalmente errado, mas assim... Você sabe que já me fizeram essa pergunta uma vez? E aí falaram, e eu lembro de quando me perguntaram. Só fazendo um parênteses nessa pergunta, porque é o seguinte... O risco que a gente tem de dar errado e a pessoa acabar com a sua reputação no digital é uma coisa incrível. Você precisa pensar isso, né? Ou seja... me perguntaram isso uma vez. E aí eu coloco assim, e o que é dar errado? Sabe isso. Assim, o que vai ser dar errado? Se um procedimento der errado, mas isso tudo a gente tem, primeiro, medidas de segurança para não acontecer e depois como tratar. Né? Tudo existe tratamento e ele é um risco que ele é assumido em conjunto. Então, existe termo, existe contrato para isso. E aí, a gente não tem a gente não fica vulnerável dentro disso. A gente tem 3 pontos que a gente não pode... Tem 3 coisas que a gente não pode cometer dentro da área da estética.
Uma é imperícia, você fazer aquilo que você não é perito para fazer, você não está habilitado para fazer. A outra é imprudência, realizar com um produto que eu não podia usar ou fazer uma técnica que eu não poderia fazer. E a terceira é negligência, que é não prestar assistência. Tirando essas 3 coisas, o resto todo, ele poderia acontecer. Ele é inerente. A gente vai fazer uma cirurgia, a gente pode morrer e era, sabe, tava ali dentro do acordado, dentro dos nossos contratos. E quando a gente pensa isso a nível de rede social, é você saber que você fez o que você precisava fazer, o que você podia fazer e que todo mundo tem direito, todo mundo que fala, o outro tem direito de resposta. Sim. E aí você vai responder e vai mostrar. É sempre muito um ponto de muita atenção, né? Porque às vezes, mesmo sendo, né, um paciente modelo, se ele tem lá, digamos assim, né, num termo que a gente usa aqui no onboarding dele lá, né? Olha, é assim que acontece, assim, você tem um apoio e tal. A pessoa tá fazendo, mas assim, olha, eu, Luísa, tô aqui do seu lado, acompanhando, né? Ou seja, monitorando. Eu acho que se há esse entendimento, né? A não sei que é uma coisa assim, que foge completamente desses 3 itens que você mencionou aí. E me conta uma coisa, coisa curiosa que já aconteceu assim no ambiente assim, de trabalho, ou com algum paciente que esperava uma coisa. Porque, igual voltando, você falou assim, né, todo mundo chegou por Botox, né? A pessoa não sabia nem que existe o procedimento X, que às vezes é mais simples, ou mais complexo, mais barato, mais caro. Mas assim, tem alguma coisa curiosa nesse meio do caminho aí? Deixa eu ver, a gente sempre tem umas pérolas assim, né, que a gente traz. Eu sou médico fazer essas perguntas de pérolas, assim, é uma área que a gente não tem tanto conhecimento. Deixa eu ver alguma. Uma que é muito clássica, assim, às vezes as pessoas quererem alguma região, e a gente tem nomes que são muito específicos, né? Às vezes a gente fala assim, quero melhorar o lábio, e é a região, assim, do lado. Já tive gente, flanco e culote, de não conseguir. Já tive uma paciente também muito boa, essa é boa, que ela transformou o rosto todo, assim, sabe? Tipo, chegou, a gente fez preenchimento, fez mandíbula, fez tudo, e o marido tava na recepção. E aí, na hora que ela saiu, ele olhou e falou assim, nossa, o que você fez? Ela falou, limpeza de pele. Ele falou, ficou bom. Então você fala, gente, não é possível. Você não conhece ela, né? O homem não tem ideia do que faz ali, né? Então, acontece bastante. Ou mulher que não pode falar, 2 irmãs que vão, e aí uma não pode falar pra outra o que a outra faz. Mas assim, não é tão imperceptível assim, né? As pessoas têm um mínimo de convivência. Pra assim. homem, é só assim, tá diferente. Tem alguma coisa. Só que não sabe. Meu marido mesmo fala assim, eu fico vendo antes e depois, eu não sei o que tem de diferente. Eu só sei que tá diferente. Aí você dá vontade de matar ele, né? Aí eu falo, como assim? Tá muito bom, você não tá vendo? Então, você citou numa parte aí que eu queria te perguntar. Me corrija se eu estiver errado, mas é uma área, talvez assim, da medicina estética que, vamos lá, nasceu com muita demanda do público feminino. Sim. Né? Como que tá isso hoje? Porque a gente vê homem, né, fazendo também procedimentos, assim, com muita frequência até. Isso já é uma realidade, né? Já. A estética, em geral, invasiva ou não, avançada ou não, ela segue sempre um movimento de... As coisas surgem, e quando uma coisa surge, por exemplo, pintar o cabelo. Se a gente for pegar lá na época da nossa avó, não era uma coisa que era normal. E aí, quando elas surgem, elas são de uma classe muito específica, elas começam a ser só um objeto de desejo e vai ficando, até vir para um padrão que é quase obrigatório. Hoje, você falar que, eu conheço uma mulher que não pinta o cabelo e não faz a unha, não pinta a unha, já é tipo, não existe, né? E aí, as coisas vão surgindo assim. Por isso que o Botox hoje é um dos procedimentos mais procurados, porque ele já está num nível de normalização muito alto. E o movimento disso para o homem, ele é um pouco mais devagar. Então, ele começa, né? O homem tem aquela coisa toda de que eu não procuro, mas aí ele vai começando, aí já tem homem que pinta o cabelo, aí hoje já tem homem que faz a unha. E isso já tá entrando numa normalização. E assim como a estética. Então, vai sempre indo um grau acima. Cirurgia plástica hoje para mulher, por exemplo, já tá quase no normal. Todo mundo quase já faz. E pro homem tá entrando cada vez mais. O homem tá entrando no Botox, no capilar, pouco de preenchimento,
Mas eles ainda não têm, por exemplo, cuidado com manchas, coisas mais específicas. Existe. Mas ainda é muito pouco. Mas o Botox já é uma coisa que tem sido bem aceita. Eles fazem, eles falam? Eu falo que hoje em dia falam, eu acho engraçado. Pelo menos meu marido fala. Ele faz, o antes e depois dele é o primeiro do meu Instagram, assim. Eu consegui porque a gente foi casar, eu ganhei uma carta branca pra fazer o que eu quisesse até a data do casamento. Nele. E aí, ele gostou do negócio. Hoje em dia, ele já fala, olha meu queixo, tá precisando. Aí eu falei, tá vendo? Já... também ele é meu sócio, ele vende. Né? Então é lógico. Ele tá lá no Instagram, não tá? Tá lá no Instagram. Eu vou achar ele lá, deixa ele comigo. Aqui, Luísa, o mercado tá saturado? Tem um pedaço que tá. Na verdade, para um nível de profissional, não nível técnico, tá? Não nível de habilidade. Mas para aquele profissional que ainda não entendeu que estética, ela não é um botox e um preenchimento, tá. Porque aí eles estão brigando por preço, quem faz mais barato. E isso daí tá cheio e a briga, ela é desleal, sabe? Mas quem já entendeu que a estética não é isso, que as pessoas buscam experiência, elas buscam conexão, elas estão buscando muito mais do que realizar um botox, elas querem cuidado, que cuidar da saúde estética é uma coisa que vai além de realizar um botox? Não, isso tem pouca gente que faz. Então, eu acho que é um mercado que ainda está muito subutilizado. E assim, o que eu digo, essa questão de saturação de mercado, eu acho que ela acontece muito nas áreas, em todas as áreas, né? E quem se destaca é quem consegue fazer diferente, é honesto, tem o tratamento ali com o cliente, principalmente nessa questão da saúde, que você tem um envolvimento direto, né? Esse envolvimento com o cliente, essa questão do pertencimento, dele se sentir ajudado, acobertado, acolhido. Né? Quem faz isso de forma diferente. Aí a gente está saindo um pouco dessa questão do digital, que você comercializou lá, seja qualquer ferramenta, qualquer canal que você utiliza, você passou esse cliente para a clínica, né? Uhum. Ali, a Luísa já fez todo esse trabalho, mas a Luísa também não dá conta de fazer esse primeiro contato. Uhum. Esse treinamento, você faz isso no dia a dia com o seu time, essas pessoas que converteu no digital, né? Mas o que vai fazer você mesmo converter em recurso monetário é dentro da clínica, né? Isso. Como que é esse time assim? Isso é a cultura da empresa, né? Aí é onde a gente entra no que a empresa é essencialmente. Então, a gente tem que... Tudo que eu passo no digital, por isso que eu falei da amplificação, é o que a clínica é. E a forma que eu tenho do meu colaborador passar isso para o meu cliente é fazendo com ele. Então, se eu quero que ele cuide, que ele tenha atenção, que ele tenha paciência, eu preciso cuidar dele, ter atenção a ele, mostrar que ali dentro da empresa é assim que a banda toca. Sim. É assim que funciona. E é muito engraçado que isso cria uma sincronia de pessoas. Quem não é muito assim, sai muito rápido. Então, a gente tem tem, claro, os treinamentos técnicos, de equipe técnica, mas a gente tem a Rádio Lu toda segunda-feira que manda lá no grupo, gente, começou a segunda-feira, estamos assim, não sei o que a gente quer, atenção nisso, vamos nisso. Então, o sentar e conversar com cada um, gente, olha, então, o que você sentiu, o que você tá achando, como tem sido. Então, hoje o meu papel é mais cuidar da equipe, manter a cultura da empresa, para que eu consiga escalar, para que eu consiga que todo cliente que chegar ali tenha esse mesmo tratamento que eu não conseguiria ter com todo mundo, né? Porque aí fica inviável. Eu estou te fazendo essa pergunta porque, te ouvindo aqui atentamente aqui, e a gente que empreende, a gente que é fundador do nosso negócio, assim como aqui no Desk, você também, na sua clínica, você já ouviu assim, eu quero falar com a Luísa, quero falar com o Paul. Uhum. Não, gente, tem todo um time, não, eu quero falar com o Paul. Então, assim, uma das minhas metas, né, de empreendedor é que o Desk, ele não fique escravo, né, meu escravo, e da mesma maneira o contrário, né, eu também não seja escravo do meu negócio. Eu posso tirar férias, né, que eu posso sair, às vezes dar uma emendada no final de semana.
trabalhar home office, né? Ninguém sentir minha falta, meu telefone não tocar, porque é sinal que a empresa está rodando. Isso. O que você faz para que a empresa não seja só a Luísa? Da autonomia e eu falo muito, a gente não é contra erro. Então, a gente é muito tolerante com erros desde que seja assumido responsabilidade. Então, o meu funcionário, ele tem uma autonomia para poder lidar com os problemas, lidar com o que for surgindo ali, mas ele tem que ser responsável pelo que ele assumiu, né? Pelo que ele fez e tudo que aconteceu. Mas eu acho que a gente precisa ter esse gerenciamento contínuo para que as pessoas consigam entender qual caminho seguir, qual seria a melhor abordagem, mas dar autonomia para elas guiarem. E muitas vezes, por exemplo, eu tenho alguma cliente que já não é uma cliente que eu vou lidar mais com ela e eu preciso passar ela para frente. Tá. Eu entro junto naquele primeiro momento, então eu chego e falo, pô, tudo bem? Nossa, vou te atender e tal. Nossa, para esse caso, a doutora Isabela é a nossa especialista. Isa, você pode vir aqui e dar uma olhada, o que você acha? E aí, o que ela fala, ela é a minha especialista ali dentro. E eu falo, e aí a gente vai gerenciando. Aí eu te mando depois, e aí, como é que foi? Gostou da Isabela? Por mais que seja no telefone da clínica, a pessoa ainda é assistida. Eu fiquei 2 meses fora esse ano. Fui morar nos Estados Unidos por 2 meses, e aí a gente fez esse movimento muito bem. Eu falava, foi algum paciente meu ser atendido? Me avisa que eu vou mandar para ela antes. Oi, tudo bem? Olha, já tô sabendo, o plano de tratamento já tá com elas, as meninas vão te atender. Acabou? Ei, tudo bem? E aí, deu certo? Então, a pessoa ainda se sente acolhida mesmo não sendo por você só gerencia. Entendi. E nesse caso, o paciente começou um tratamento contigo, você viajou e outro profissional continuou o tratamento. Continuou atendendo. Que legal. Então a gente vai... e aí você faz a troca antes de, não é assim, só sumiu. O cliente não chega e fala, mas... Cadê a Luísa? Tá lá nos Estados Unidos. Exatamente. Não. Precisa ir acontecendo antes. Não, legal. Luísa, a gente vai caminhando aqui pro final, Cid, eu queria ficar contigo aqui. Eu falo muito. Não, mas isso é ótimo. Mas tem muita curiosidade sobre um tema, mas vai ter que voltar mais vezes aqui. Mas antes disso, eu quero que você fale o seguinte, aquela pessoa que está na dúvida ainda, quer começar, nós vamos falar um pouquinho dos cursos, dos seus cursos aqui também, tá? Legal. Pessoa que está começando, eu sempre gosto de fazer esse questionamento com todos os empreendedores que eu trago aqui, e sempre tem uma dica valiosa aqui, né? Que a pessoa fala, essa dica serve exatamente para mim, exatamente o que está acontecendo comigo aqui agora. Mas o que você diria para quem está começando, principalmente quer trabalhar nessa área de saúde, especificamente na sua área, você como professora, né, na área e sócio fundadora de uma clínica, enfim, atuante? Eu acho que a gente tem que entender que existem hoje as formas que a gente... que as mídias sociais entregam como a ideal, né, de trabalhar. Então, ter sua própria clínica, empreender, né? Então, ter toda essa estrutura, e essa é só uma das formas. Eu tenho amigas que são muito bem-sucedidas trabalhando em outras empresas e estão muito satisfeitas com isso, que fazem só parceria e estão muito bem com isso. Então, a gente ser sincero e entender o que funciona muito bem pra gente, sabendo que existem diversas formas de trabalho. Hoje, dentro da estética, se todo mundo fosse dono, não tinha ninguém para trabalhar, né? Então, qual é a habilidade que cada uma delas exige, quais são os desafios, quais são os benefícios, e ser sincero assim, isso fala realmente comigo? É o que eu quero fazer? Porque se é o que você quer fazer, vai, segue, vão ter caminhos difíceis, tudo bem. Mas se não é, você olha e fala assim, nossa, mas parece tão mais glamuroso ter sua própria clínica, parece tão mais glamuroso, é tão mais bem visto, mas eu não quero. Tão mais dispendioso. Vem que olhar o fluxo de caixa. Sabe? Deixa. Não precisa, não é só esse caminho que dá certo. Tem muito caminho que dá certo. E o que a gente tem que buscar no final é estar satisfeito com a gente. Que legal. Aqui, Paulo, eu não sei terminar não, tem que fazer outra pergunta, porque ela me deu um insight aqui. Quando a gente fala de otimização de custo, essas questões todas, olha só. Obviamente, nós somos um coworking, e o coworking nada mais é do que um compartilhamento de infraestrutura. Sim. Dentre um dos serviços que a gente tem aqui, né? A gente tem acompanhado o mercado que estão surgindo outros espaços. O mercado está dando uma segmentada. Então, ou seja, hoje eu tenho coworking específico de advogado, de arquiteto,
Eu tenho um coworking, no meu caso aqui, que é multiuso, eu tenho diversos profissionais de diversas áreas, mas estão começando não, já vem surgindo já, não vou falar que nem é uma tendência, já se consolidou alguns espaços da área de saúde. Sim. Odontologia, pediatria, alguma questão ligada à nutrição. Você acha que no seu caso, na sua área, uma pessoa que está começando agora e que não tem todo o recurso para o investimento, uma clínica, não vou nem fazer conta aqui agora, porque eu sei que é caro, né? Não vou falar, só de parar uma clínica, aluguel, condomínio IPTU, já deu, já. E energia já deve ter dado, assim. Isso é possível? Legalmente? É possível, e a gente é um coworking de saúde. Tá vendo? É possível. Não podia terminar sem fazer essa pergunta. E olha que essa daí você nem sabia, né? Nem falei. Hoje, como nós temos 5 consultórios, a gente tem salas que a gente aluga. No mesmo endereço? No mesmo endereço. Tá. O que eu preciso fazer legalmente para isso? Eu preciso ter um contrato de prestação de serviço, na verdade, de locação de espaço e responsabilidade técnica daquele profissional naquele período que ele está alugando. Porque o que acontece? Tá. O que ele faz, ele que tem que se resguardar. Perfeito. Daquilo, e não eu. Eu não sou... eu sou responsável técnica do local, né? Então, o meu registro na Anvisa, no conselho, tá tudo sobre minha responsabilidade. Mas o que ele faz é sob responsabilidade dele. Então, tem como fazer isso. E o que eu acho que é o mais legal dentro dessa área de tudo? Porque a gente consegue ter... além do espaço físico, eu tenho equipamento que ele pode usar só por algum período, produto que ele pode comprar direto comigo, ele pode usar do meu material, ele pode usar da secretária, né? Dessas coisas que os coworkings normalmente têm, mas eu tenho as coisas técnicas para oferecer para ele também sob demanda. Que é muito porque hoje, talvez, ter uma gestão de estoque é muito caro. Você precisa... o paciente chega, você não sabe se é botox, se é preenchimento. Dentro de preenchimento eu tenho 8 tipos diferentes, se é bioestimulador. Eu tenho isso tudo dentro do meu estoque. E você pode chegar e falar, me dá 40 unidades de botox, e eu tenho. Entendi. Então, E outra coisa, você compra mais, consegue um preço melhor, isso aí. Tem um repasse melhor. Olha que interessante, não sabia dessa, hein? Eu sabia que para outras áreas sim, mas na área de estética não. Existe. Que bom, isso é legal, hein? Uma ideia muito boa, bom. Tá vendo? Podemos conversar depois. E assim, claro, nós vamos conversar sempre. Porque assim, essa questão de você compartilhar o comum, gente, antigamente, nossa, você tá num coworking, que é isso? Tá quebrado, você não tem dinheiro, não sei o quê. Não, e o lucro da empresa, ele tá principalmente na gestão dos gastos. Exatamente. É o principal lugar. Se você pensa que... De tudo, né? Então, um aluguel, um condomínio, PTU, a gente estava falando isso, internet, secretária, abrir e fechar. A primeira clínica que eu fechei foi por causa disso, porque eu falei, eu não aguento mais ter que gastar meu tempo, vou comprar papel higiênico. Eu chegava, a secretária estava fazendo massagem com o esteticista. Falei, meu Deus, quanta coisa eu tô perdendo meu tempo que eu não preciso. A operação é complexa. A operação é complexa. E quando eu fico imaginando eu como cliente, eu vou chegar, fazer o procedimento e tchau. Acabou. E aí ele quer comodidades que talvez para uma pessoa só ter é caro, estacionamento, uma secretária 24 horas, WhatsApp sempre funcionando, café, tudo, todas as comodidades que tem. Nós vamos ficar aqui até amanhã. Aqui, pro paciente é transparente isso? Ele sabe que é uma clínica que o profissional vai lá atender? Porque, na verdade, é igual ao hospital, né? O médico vai lá e atende. O médico não tem uma estrutura. Depende de como é o contrato que eu tenho com a pessoa, por exemplo. Existem alguns profissionais que me dão, por exemplo, mailing de agenda e fala com a minha recepcionista assim, chama essas pessoas e agenda pra mim. Então, ele acaba sendo um membro da equipe. Entendi. Sabe? Como se ele estivesse ali como um membro do corpo clínico ali da equipe. E tem profissionais que só locam o espaço, o horário, chegam e saem e ele fez toda a sua gestão. Perfeito. Então, depende do que ele quer trazer, de como ele quer fazer. E ele é parte da comunidade, claro, né? Ele é parte da tem comunidade. Que ser, né? Aqui, falando em comunidade, Luísa, me conta aí dos cursos que você tem por agora. Aproveita, divulga aí pra gente as suas redes sociais, como te encontra, como que encontra essa clínica. Pra gente poder... Quem ficou até o final ainda pegou uma dica enorme aqui, né? Sobre coworking ainda por cima. O que você tem de novo aí e tá chegando em breve para você divulgar aí para os seus clientes, pacientes futuros? A gente vai ter agora como um super lançamento
É um curso que, quando eu criei, que chama Toxina Botulínica Além do Terço Superior, ninguém entendia o que eu queria dizer. E vou te pedir para repetir. Chama Toxina Botulínica Além do Terço Superior. Então, pensa só. Terço superior é isso aqui, ó. Sim. Né? Além do, é sair dele. Então, é a gente pensar, como que eu faço botox no nariz, na boca, no queixo, no platismo, em todas as outras regiões. Eu falo que é o curso de toxina mais completo do mercado. Eu não tenho medo de falar isso. Eu não sou uma pessoa que costuma trazer esse tipo de abordagem para os toxina? Toxina botulínica. Botox é o nome de uma marca, sabia? Botox tá. É o nome de uma marca do produto. O procedimento é toxina botulínica. Tá. Toxina botulínica. É porque o nome Botox é o que todo mundo conhece, né? Toxina botulínica. Toxina botulínica além do terço superior. E aí ele sempre foi online e agora pela primeira vez ele vai ser presencial. E a gente fez uma parceria com o ITC, que é o Instituto de Treinamento de Cadáver de Belo Horizonte, pra gente conseguir trazer visualização em cadáver realmente da musculatura. Então, o que já era completo ficou ainda mais completo. É a realização, assim, uma concretização de um projeto muito especial, ele ser presencial. E vai ser nos dias 14 e 15. 14 e 15 de setembro agora. 14 e 15 de setembro. Você quer dar mais detalhes desse curso? 2 dias, dia no ITC, um dia totalmente de atendimento prático a paciente. É para quem realmente quer aprender a trabalhar com toxina botulínica de uma forma fora do convencional, que é o que a gente chama, que é o que a gente falou aqui o tempo inteiro, entendendo sobre mecanismo de ação, anatomia, ser um profissional diferenciado e não fazer mais só do mesmo. Tá. Então, fica um grande convite. Pré-requisitos? Pode estar fazendo a graduação ou já ser formado dentro das áreas que trabalham hoje com estética avançada. Tá, legal. E a gente acha a Luísa na rede social aonde? No Instagram, @Luísa com Z, Pena, e tem um underline no final. Luísa, tudo junto, Pena, junto. Um N só. Isso aí, underline. Luísa Pena, underline. No Instagram te acha para todos os outros. Acha para todos os outros. E lá consegue achar também o do Instituto, o da clínica, todos estão lá. Ai, que maravilha. Luísa, alguma consideração final que você queira fazer? Foi ótimo. Tá legal? Posso Gostou? Voltar. Pode, vai voltar, tenho certeza. É isso aqui. Engraçado é o seguinte, que antes não estava podendo fazer, eu não sei a data ao certo, né? Mas o Paulo me pegou de surpresa aqui um dia, me falando que os comentários no Spotify estão abertos. Então, legal. Tomara que surjam dúvidas. No isso YouTube já é um modus operandi normal. Não sabia que tinha se tiver alguma questão técnica, eu já te encaminho. Pode. Tá? Porque vocês acham a gente no @Desk Coworking, no YouTube, e Deskcast no Spotify e nas outras plataformas também de áudio. Luísa, mais uma vez te agradeço. Adorei o bate-papo. Tô cheio de curiosidade aqui, que foge inclusive um pouco do empreendedorismo, né? Mas é bom, é da natureza do seu negócio. Isso. Mas assim, foi mais um momento de grande aprendizado aqui. Muito tá bom, adorei. Obrigado, Luísa, que bom. Volte sempre. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado, Paulo. Obrigado, Duda.